Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou analisar o personagem Hannibal Lecter dos filmes do Anthony Hopkins, que foram inspirados em livros, então é interessante analisar assim, a cultura pop não só focado em livro, né? Eu sempre falo aqui de outros personagens de livros nacionais e internacionais. Então esse quadro aqui é realmente para dar um close, dar um olhar de perto em como que esse personagem é construído ao longo das histórias, no caso dos filmes do Hannibal Lecter. Então, isso aqui é útil tanto para quem é fã, de quem gosta de conhecer mais as mídias que ama, né? Como também para quem quer contar as próprias histórias e criar personagens com mais profundidade, de forma mais interessante, mais diversificada também. Eu sempre analiso aqui nesse quadro a aparência, o comportamento, a motivação, o histórico e o diferencial do personagem. Então, começando, o Hannibal Lecter, ele tem a aparência, eu descreveria ele como um intelectual com olhar intenso. E isso é o que mais marca nele, porque o Anthony Hopkins ele tem assim, ele é bem muito conhecido, né? Então, como descrever alguém que já é tão conhecido como o próprio Anthony Hopkins, né? Mas eu acho que o que marca ele como o Hannibal Lecter é o olhar dele. Ele é muito expressivo, ele tem aquela coisa do frio calculista, né? Mas desde o primeiro momento dele em que ele conhece a Clarice, o olhar dele para ela, ele tá meio que já esperando por ela já, né? E passa o tempo todo ali olhando e analisando ela. Ele está realmente estudando a Clarice, mesmo ele estando preso o tempo todo, né? Então, o que eu sinto mais forte nele, ele tem sempre esse aspecto de intelectual. Você vê, por exemplo, ele está preso numa cela no primeiro momento dele. Ao longo do primeiro filme, né, O Silêncio dos Inocentes, ele está o tempo todo numa situação preso, mas ele não só demonstra inteligência na fala dele, mas também na postura dele. Tá? A cela dele é muito limpa, muito organizada. Ele tá sempre com uma postura assim, ereta, tá sempre com uma linguagem corporal assim, de calma e de até uma certa reflexão, sabe? E ele pensa muito rápido e tá sempre agindo. Ele não é reflexivo no sentido passivo da coisa. Mas enfim, então eu descreveria ele principalmente como um homem de meia idade. Eu não lembro assim, a idade que o Anthony Hopkins tinha quando atuou no primeiro filme, não lembro, pra ser sincero. Mas eu descreveria ele como... a primeira informação que eu passaria dele seria isso, um intelectual com um olhar intenso. E com certeza também diria que ele é um caucasiano bem aparentado, de meia idade. Eu não sei em qual ordem de fatores eu iria dar essa descrição, não é uma aula prática de escrita criativa aqui, né? Eu faço vídeos também de aula prática de escrita criativa aqui no canal, se você quiser ver como que eu também escrevo, como eu descrevo os personagens, tem vários vídeos aqui sobre esse assunto, então aqui não é a hora que eu tô aqui pensando realmente em como que eu botaria isso no papel. Eu tô pegando as informações que me chamam mais atenção no personagem e que eu acho que seriam relevantes para uma história. O segundo ponto é o comportamento dele, e que ele é muito manipulador. E ele sempre ajuda, mas querendo algo em troca. Então ele parece ser prestativo até, mas eu não diria que ele é prestativo, porque ele sempre ajuda as pessoas de forma que é útil para elas, mas que ao mesmo tempo ajuda ele, né? Quando ele ajuda alguém a resolver um mistério, né, ao longo dos filmes, ele também está ao mesmo tempo afastando as atenções para ele. Ele não quer atenção, ele quer ficar abaixo do radar de todo mundo, então é útil para ele que as pessoas avancem em suas investigações, que assim ele pode ficar, né? Ele pode ficar na descrição dele e agir pelas sombras, que é o que ele gosta de fazer. Então, mas ele está sempre agindo de forma a manipular. Sempre. E isso é uma coisa assim, eu vou até falar mais pra frente sobre isso. Ele é uma pessoa muito predadora. Ele é um predador, sabe? E o que eu acho interessante no Hannibal Lecter, o que me fascina nele, é que ele tem uma certa harmonia
entre ser uma pessoa que é muito primitiva, ele é muito primal, ele é muito feroz, ele é um predador, mas ao mesmo tempo ele é muito inteligente, ele é muito sofisticado, ele é um gentleman. Então ele tem, geralmente, as pessoas que têm esse arquétipo mais animalesco são mais brutas, mais selvagens, né? É o tipo de arquétipo que as pessoas incluem assim para lutadores, né, para caçadores, né, para algum tipo de alguém que é mais ação e menos intelecto. Já o Hannibal Lecter não, ele é puramente intelecto, mas ele tem um instinto animal que é muito poderoso, né, e o que é algo assim, muito perigoso, né? Quando a gente pensa em criar personagens perigosos, geralmente eles são ou muito inteligentes ou muito fortes, né? E por mais que eles sejam inteligentes e fortes, né? Geralmente o que se sobressai é a força física, a inteligência em cima da força física, geralmente. No caso do Hannibal Lecter, ele não tem nenhuma força física, ele não é um personagem de luta, ele não é um personagem de ação, né? Ele é um personagem de carisma, de manipulação e de intelecto, né? Então isso é uma coisa que eu acho que é o que destaca ele, né? Então um personagem que tem esses dois tributos muito bem trabalhados, eu acho que Hannibal Lecter é um grande exemplo disso, tá? E sobre o comportamento dele, para concluir e passar para o próximo tópico, que eu vejo isso. Ele é muito inteligente, ele é muito manipulador, ele é frio, eu não diria que ele é frio e calculista. Ele é calculista sim, mas ele não é frio, tá? Ele é muito emotivo, né? Tanto que ao longo dos filmes ele é muito implacável, tá? Ele não tem problema nenhum em sacrificar vidas por motivos óbvios, né? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, ele chega a desenvolver algum tipo de relação com a Clarice, né? Então ela é uma peça no tabuleiro que ele não se dispõe a sacrificar, tá? Ele realmente não está disposto ele não quer mal nenhum a ela. Isso é um ponto interessante dele também. Então por isso que ele também é emotivo. Se ele fosse só frio, ela seria descartável também, né? Como a gente vê, muitos vilões acabam descartando até mesmo aqueles personagens que eles gostam, né? Esse é o ponto do frio e calculista, né? Vários personagens da ficção sacrificam o que mais amam para atingir, né, os seus objetivos. Ele não. Ele é implacável sim, ele quer atingir os objetivos sim, mas ele não está disposto a sacrificar tudo. Ele tem sim algum nível ali de empatia, por mais de uma forma de um psicopata. A motivação dele, para ser um tópico, é basicamente se libertar e sobreviver. Ele é literalmente um animal enjaulado. Ele é literalmente um tigre enjaulado. Ele é literalmente assim ele é o rei da selva enjaulado, só que a selva de concreto da vida urbana, na verdade. Então ele, ao longo da história dele, tem vários momentos em que ele precisa se libertar de alguma forma, né? E ele quer sobreviver. E isso que é mais tenso nele, né? A gente não chega ao longo dos filmes, a gente não chega a conhecer muito dele antes das investigações em cima dele. Então a gente não sabe se ele tinha algum propósito. Ao que parece, não. Ao que parece, o propósito dele é viver a vida dele, né? Sendo o cara mega elegante que ele é, o cara mega inteligente que ele é, né? Mas ele tem, né, ele comete atrocidades, né? E ele tem que manter escondidas essas atrocidades dele. E ele sabe disso. Ele sabe que se ele for descoberto, a sociedade vai prender ele. Então mas o que eu acho que a motivação principal dele é a sobrevivência, tá? A sobrevivência e liberdade. E a impressão que eu tenho é que tudo que ele faz além de sobreviver, além de se libertar, é secundário. São os meios para atingir o fim dele. Mas eu vejo... É por isso que eu digo que ele é tão animalesco, que ele é tão primitivo, que ele é tão feroz, que ele é tão predador. Porque realmente isso é um ponto, né? Se tivesse um objetivo maior, né? Como a gente vê, por exemplo, se a gente for ver filmes como Seven, Os Sete Pecados Capitais, se for ver algumas histórias do Coringa, do Batman, são esses outros assassinos em série, eles têm algum objetivo maior, né? O Hannibal não. O Hannibal ele não quer passar uma mensagem, ele não quer provar nada, ele não quer mudar nada, ele quer sobreviver. Por isso que eu acho que ele é tão primitivo e acho que isso ajuda a tornar ele tão fascinante, tá? O histórico dele é que ele é um grande intelectual, tá? No segundo filme, principalmente, ele está disfarçado.
e tá dando aula em faculdade, e tá sendo aplaudido, né, pelas pesquisas dele, pelo conhecimento dele, sabe? Então ele é um grande intelectual que foi preso. E desde que ele foi preso, desde que se tornou... Tipo, hoje o mundo sabe que o Hannibal Lecter, né, tipo, no começo do primeiro filme em diante, o mundo já sabe que o Hannibal Lecter é um assassino em série que tem que ser preso, né? Então ele já foi descoberto nos filmes. Então ele agora precisa ficar debaixo do radar. Ele tem que mudar a identidade dele, ele tem que se esconder por trás de uma outra persona, e ele tem que dar um jeito de sumir do mapa e viver a vida dele de outra forma, né? Mas ele sempre... Ele também não abre mão de ter o luxo dele, de ter o conforto dele, tá? De ter a sala de jantar dele bem bonita, bem confortável, bem luxuosa, né? De ter a vida que ele gosta de ter também. Então, isso que é o principal ponto dele. Ele é um grande intelectual, tá? Que agora ele está fugindo e sobrevivendo. Essa é a informação principal do histórico dele. E o grande diferencial dele eu diria dois principais diferenciais, que é o canibalismo dele. Você vê, eu nem falei que ele é canibal o vídeo inteiro, mas você deve saber que ele é um canibal. Então, eu me inspirei no Hannibal Lecter para escrever um conto no meu segundo livro, que é O Silêncio dos Condenados. Então tem ali, né, uma menção, né, ao Silêncio dos Inocentes. E tem um personagem que ele é o Thomas, que é um inspirado no Hannibal Lecter. Mas eu tirei o canibalismo dele, eu não botei que ele é canibal, porque, sinceramente, ia ficar plágio, sinceramente, ia chegar ao nível de plagiar já, né, de ser só uma cópia e cola. Então eu falei, cara, que eu gostei desse personagem, mas que também não posso fazer exatamente igual. Então eu tirei o canibalismo dele, por exemplo. Mas a questão, focando no Hannibal Lecter, ele é um canibal, ele se vê como... Ele não se vê como... Eu não sei se ele não se vê como humano ou se ele não vê os humanos como pessoas, tá? Mas ele tem uma frase que se não me engano, é da série dele, que ele fala, não é canibalismo se você não se chegar como igual. Né? Então esse que é o ponto, ele não acha que ele está comendo pessoas iguais a ele. Ele acha que as pessoas não são iguais. Tá? Ele se acha acima das pessoas. Então esse canibalismo dele é o grande diferencial, é o fator de choque, né, que a gente fica assim, até mesmo ao longo do filme, né, a gente sabe que ele é canibal, mas a gente não viu ele sendo canibal, não é algo que os filmes ficam exibindo o tempo todo. Isso também faz a gente ficar mais tenso, né, a gente vê que ele é um predador que ele é um lobo em pele de cordeiro em muitos momentos. Ele, na verdade, ele não é um lobo em pele de cordeiros. Ele até mas ele não é tipo um cordeiro que tem um lobo dentro, escondido. Ele é literalmente aquela figura do lobo que tá vestindo a pele de cordeiro. Você tá vendo que ele é um lobo, mas você tá vendo também a pele de cordeiro. Então ele o tempo todo é essa imagem dúbia, que você sabe que ele é um predador, mas você não tá vendo ele de fato. Ele ainda tá escondido entre outras ovelhas ao longo dos filmes, né? E apenas no momento chave dos filmes é que ele se revela, né, o lobo. De fato, isso torna ele mais interessante ainda no nível narrativo. O segundo ponto diferencial dele que eu acho interessante é que ele não é exatamente um antagonista. Ao longo dos filmes, ele muda de posição entre um antagonista e se fosse analisar, eu não gosto particularmente da Jornada do Herói, tá bom? Mas o primeiro filme, Silêncio dos Inocentes, ele, obviamente, não é porque eu não gosto que eu posso também ignorar algo que existe, né? Eu não gosto de matemática, mas eu não ignoro que existe álgebra, sabe? A lógica é um pouquinho essa. Eu não gosto de física, mas eu não ignoro a lei da gravidade. Então, por mais que eu não seja fã da Jornada do Herói, ela existe e é usada. E compreender a Jornada do Herói nos ajuda a compreender as histórias que usam a Jornada do Herói. A partir do momento que um roteirista de cinema, um diretor, um escritor usou a Jornada do Herói, sabe, a Jornada do Herói me ajuda a compreender essa história. Então, no primeiro filme, na verdade, o Hannibal Lecter, ele atua como uma forma de um mentor para Clarice. A Clarice é a heroína e o Hannibal Lecter é o mentor dela, porque ele está ajudando ela a desvendar os mistérios, na verdade. Então ele seria uma forma de um Gandalf, de um Dumbledore, de um Obi-Wan Kenobi, só que
do mal, né? Que ele é um assassino em série também. E até ao longo dos filmes, em que ele não tá mais nessa posição de mentor da Clarice do primeiro filme, ele ainda assim, cara, acaba que, eu não sei se é porque os fãs gostaram tanto do Anthony Hopkins como o Hannibal Lecter, que ele acaba também tendo uma posição um pouquinho de protagonista, sabe? Então geralmente ele ficaria lado a lado com o protagonista na própria jornada dele. E até mesmo as histórias tendem a botar outros personagens que também atuam como antagonistas daquela história. Então ele nunca é o principal antagonista das histórias dos filmes, pelo menos. Isso torna ele tão interessante também. Então o Hannibal Lecter, ele não é exatamente um antagonista, ok? Ele não é exatamente um vilão à moda antiga. Ele tem todos os atributos para ser um vilão, mas ele não está atuando como um vilão. Tá? O terceiro filme que conta como que ele foi preso seria o mais próximo aí dele ser realmente ali um antagonista naquela história, mas que está contando a origem dele, realmente. E tem essa questão de ter esse embate, né, esse confronto, né, entre o personagem do Edward Norton com o Hannibal Lecter. Então, mas é o máximo que chega dele atuar como antagonista. Enfim, então, em resumo, eu acho que isso que é tão fascinante do Hannibal Lecter. Ele é muito inteligente, ele é muito sofisticado, mas ao mesmo tempo ele é um predador animalesco, selvagem, implacável. Tá? Ele não tem opção, ele não vai conseguir viver em sociedade. Tá? Ele tem que ser enjaulado, ele tem que ser isolado da sociedade por bem ou por mal. Tá? E esses dois atributos, nessa harmonia que o Anthony Hopkins trouxe, é o que me fascina nesse personagem, tanto que eu criei um conto inspirado nele. Por isso que eu trouxe aqui também essa análise desse personagem aqui no canal. Comenta aqui embaixo quem é o seu serial killer favorito da ficção. Possivelmente o Hannibal Lecter é o meu favorito. Eu precisaria pensar um pouco mais, analisar outros serial killers. Mas assim, porque eu quando penso em um serial killer, eu não levo em consideração, por exemplo, monstros, tá? Então o Fred Krueger, o Jason, eles já são monstros, não são exatamente são pessoas assassinas. Eu acho que são, mais que eles atuem como slasher, né, que é o gênero de filme deles, né, até mesmo, por exemplo, no Massacre de Serra Elétrica, o Leatherface, né, aquele brutamontes meio ele também é muito é interessante, né, você pegar o Leatherface do Massacre de Serra Elétrica e botar ao lado do Hannibal Lecter, porque os dois têm tributos muito em comum, né? O Leatherface literalmente usa uma máscara da pele de um rosto, sabe? Só que enquanto o Leatherface, ele é totalmente, ele é a pessoa animalesca é totalmente bruta, totalmente irracional até, sabe? E totalmente... ele é implacável, porque ele é um homem enorme, muito forte, com uma arma muito poderosa. Então, mano, você não tem opção a não ser correr desse cara, sabe? Já o Hannibal Lecter os dois têm esse lado muito animalesco entre eles, mas enquanto o Hannibal Lecter é o poder do intelecto, o Leatherface é o poder da força física. Eu botaria o Leatherface ao lado dos monstros, sinceramente. Ele chega a ser um monstro pra mim, sabe? Na minha visão. Ele tá no limiar, né? Entre a pessoa e monstro. Ele não tem nada que diga que ele não é uma pessoa. Ele, a princípio, é uma pessoa que nasceu deformada, que nasceu com problemas mentais, né? Deficiente físico e enorme de forte, né? Mas isso também acaba aproximando ele muito mais aí de um Jason, né? Que é outro personagem que também é muito forte. Esse sim, né? Não é humano. Só não é humano no caso do Jason, né? Ele é literalmente um monstro, no caso. Enfim, então eu tô levando em consideração aqui as pessoas, os seres humanos assassinos em série da ficção. Eu, como sempre, não parei pra pensar na pergunta antes de trazer ela, mas a princípio o Hannibal Lecter muito provavelmente é o meu assassino em série favorito da ficção. Comenta aí embaixo qual que é o seu. E lembrando, estamos no desafio 366 dias de escrita, de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã.